Eu agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. A doutora Linda, que foi a ponte entre a gente, para a gente se... Linda Lutz Pinheiro Machado, Anônimos Gourmet. Doutora Linda, que foi, então, a ponte para que a gente se encontrasse, né? Contar um pouquinho do que Jesus fez na nossa vida e dizer que o fundo do poço, se é você encontrar Jesus e olhar para o céu, tu sai de lá e consegue chegar num podcast como eu estou hoje aqui na capital. Nós, quando a gente sai da penitenciária, a gente tem dois obstáculos muito grandes depois da formatura. É passar na prova da ordem e ser aceita na ordem dos advogados do Brasil, porque o nosso crime passou em rede nacional, a gente perdeu a idoneidade moral, e para você ser advogado, você precisa ter a idoneidade moral, era um dos requisitos. Então, eu enfrento esses dois grandes desafios: passar na prova da ordem e ter o direito de me inscrever. Eu passo na ordem em 2015, vou me inscrever. Quando eu vou fazer minha inscrição, eu não sou aceita por causa do meu passado. E a gente passa por um julgamento aqui em Porto Alegre, a gente perde o julgamento em 2016, aí a gente vai a Brasília no recurso, e lá em Brasília, em 2017, eu ganho o direito de advogado. Por unanimidade, ganhei o direito de ser inscrita na ordem. Aí, em 2018, oficialmente, eu me torno uma advogada. E a Maria Odila, aquela Maria Odila que tinha a fama e que tinha o registro como presa, agora é a doutora Maria Odila, advogada criminalista especialista no Tribunal do Júri. Uma atuação hoje em todo o Brasil. Hoje, regenerada por Cristo, uma advogada que ama a defesa. Nós atuamos especialmente no Tribunal do Júri, nos crimes contra a vida, tentados e consumados, e também nas falsas denúncias dos crimes sexuais. Estupro, assédio, isso é um dos nichos que é muito forte. Hoje há muito isso. Você pode ver hoje em todos os níveis da sociedade, né? A gente vê essas acusações, mas no meio disso também há as falsas acusações. E as falsas acusações, ela tem levado muitos inocentes para trás das grades, muitos inocentes condenados a penas muito altas, porque nos crimes sexuais há o peso da fala da vítima. Mas mesmo assim, as falsas acusações, elas são muito fortes por questões de vingança, questões patrimoniais, questões de ódio. Imagina, você se sente incomodado com uma coisa, você vai lá e faz uma acusação de abuso. E é um crime que, infelizmente, as falsas acusações, elas acabam prejudicando as acusações reais. Aconteceu alguma situação assim que a senhora achou, poxa, esse é um caso difícil, e aí conseguiu reverter a situação? Olha, eu tenho um caso no nosso escritório que a gente viveu. O nosso cliente, ele permitiu que as imagens dele fossem divulgadas porque ele sofreu uma falsa acusação. Ele teve a filhinha dele que caiu num tombo de bicicleta, se machucou, sangrou muito, ela machucou numa parte bem sensível. Eles pegam ela no colo, levam para o hospital. A criança chorava muito. A médica não examina a criança, só vê o sangue, olha como ela está e diz que ela foi estuprada. A médica manda aí na delegacia fazer o registro, eles vão na brigada, fazem o registro. Quem é o primeiro suspeito? O padrasto. 2 dias depois ele é preso em rede nacional, a televisão foi para lá, o delegado deu entrevista na televisão, ele perdeu o emprego, ele foi preso, ele correu risco de vida na cadeia. Só que a sogra dele, a esposa dele, estavam dizendo que estavam com ele no momento dos fatos, eram testemunhas reais. A médica errou, o delegado errou, todo mundo errou, a juíza emitiu o mandado de prisão, ele é preso, e esse caso chega até mim. E aí eu sofri uma discriminação de pessoas muito próximas que disseram que eu não podia pegar esse crime porque a mídia tem esse poder. Esse poder. Hoje existem os juízes da internet. Os juízes... Você sentiu sem conhecer o caso, assim, previamente, ele é inocente ou não é, ou não importava? Não, eu assumi o caso porque quando a família entra na minha sala, a sogra e a esposa vêm junto e dizem que ele era inocente. Sim. E eu ainda depois que começaram a me pressionar que eu não deveria pegar, porque por isso, por aquilo, eu até fiquei com 2 pensamentos. Aí a mãe dele era uma irmã da nossa igreja, uma senhora que a gente conhece, ela me disse assim para mim: doutora, eu já vi a senhora pregar.
que a senhora não aceita injustiça e muito mais, que Jesus não tolera injustiça. E a senhora tem que defender meu filho. Eu assumo esse caso, converso com ele e eu disse para ele, se sair o laudo do IGP que estava para sair e der positivo, eu saio do teu caso. Combinado assim, ele segura minhas mãos e diz para mim, doutor, eu sou inocente. Na verdade, a polícia já estava, o delegado já tinha o laudo desde terça-feira já negativo, mas não colocava no processo porque estava todo mundo envergonhado. Aí eu vou na delegacia e disse que eu precisava do laudo. Aí ele me disse assim para mim que não tinha vindo. Aí eu tive uma conversa com ele. Eu falei, doutor, eu vou lhe dar 15 minutos. Eu sei que o laudo está aqui. O senhor tem 15 minutos para colocar esse laudo no processo. Senão eu vou ir para a televisão. Chego no escritório, o laudo estava no processo. Eu faço uma ligação para o fórum, peço para falar com a juíza. E alguém me disse, não, a doutora vai atender a senhora a tal dia. Eu disse, não, eu quero falar com a doutora hoje. Mas se ela não puder me atender, eu quero que você diga para ela que saiu o laudo do Ezequiel, o laudo deu negativo e tem um pedido de liberdade para ser analisado. Então, a partir desse momento, a vida do Ezequiel está na mão dela. 15 minutos depois, a gente tem o alvará de soltura. Até hoje, ninguém pediu desculpas para o Ezequiel. Ele perdeu o emprego, ele perdeu tudo naquela cidade, ele teve que ir embora. Nunca ninguém pediu desculpas para ele. A polícia, quando encontra ele, chama ele de estuprador na madrugada, porque o inquérito... Agora a gente está lutando para tirar isso de lá, mas eu, daí, conversando com ele, me senti na obrigação de conversar com ele, com a família dele. Daí ele e a esposa vêm para minha sala e a gente faz um vídeo e conta a história deles. E o Ezequiel virou o símbolo da nossa luta contra as falsas acusações. Mas eles acontecem muito no âmbito familiar. Se você ouvir um zum de que alguém vai falar que você abusou, que você assediou alguém e você é inocente, você procura um advogado especializado e você vá à delegacia. Faça um registro, você que se arme, você fale com as pessoas, você não deixe a denúncia vir primeiro. Se você é inocente, ande na frente. Procure recursos jurídicos, vá até a delegacia, converse com a tua família, esclareça isso. Porque depois, quando o processo está instaurado, as coisas ficam muito difíceis.